Olá, esse é o Clube do Livro Traduzido. Eu, Gisele, e eu, Manu, nos encontramos uma vez por mês aqui em Curitiba para discutir um livro traduzido com a pessoa que traduziu. Os encontros são gravados e aqui compartilhamos uma colagem dessa conversa com vocês, com alguns comentários nossos. Os encontros são na Livraria Arte e Letra e de vez em quando você vai notar alguns sons do ambiente. Nesse episódio, por exemplo, você vai ouvir louças do café. Existe um café junto com a Arte e Letra que a gente recomenda muito. Eu gosto muito do bolo de chocolate. E eu amo a torta de frutas vermelhas. E além disso, você vai ouvir um pouquinho de risada animada das participantes do grupo. Então, como é que funcionam os encontros? Nós começamos fazendo 5 perguntas sobre a tradução do livro, depois abrimos para perguntas e comentários de participantes. Esse é o nosso segundo encontro e conversamos com a Marcela Lânio sobre o livro Máquina de Leite, romance de estreia da Silvia Molnar, traduzido do inglês e publicado pela editora Todavia em 2024. Mas vamos começar ouvindo a Marcela ler um trecho do romance. Eu era tradutora, mas agora sou uma máquina de leite. Ambos são empregos solitários e não sou lá uma pessoa extrovertida, então traduzir é algo que combina comigo. Não me importo de estar à sombra. Há um prazer meio masturbatório em produzir um livro que possa ser lido e aproveitado por outras pessoas sem precisar lidar com a pressão de criar o texto. Ainda que eu tenha vontade de criar algo só meu. E se o trabalho de uma mãe é em grande parte um trabalho que não é visto, traduzir talvez seja algo muito mais maternal do que eu achava. Entre o passado imediato e o presente tortuoso, eu me abrigo atrás das minhas palavras. Há um punhado delas que repito para John quando ele está em casa, mas para além de dá ela aqui e pode segurar ela um pouquinho, como é que eu explico para ele o que está acontecendo? O fato nu e cru é que estou em casa sozinha com uma bebê o dia inteiro. Eu quero começar fazendo um adendo afetivo. A Marcela mora no Rio e estava em Curitiba por conta do meu aniversário. A gente se conhece há uns bons anos e fiquei muito feliz de podermos fazer o encontro sobre esse livro, que foi a primeira tradução literária publicada da Marcela. Uma tradução que eu pude acompanhar de bem pertinho. A Marcela é formada em letras e fez mestrado e doutorado em tradução na PUC do Rio. Mas isso tudo você vai ouvir melhor da própria Marcela. A gente começou perguntando quem ela é enquanto tradutora e como chegou nesse livro. Como a Manu já falou, eu fiz graduação, mestrado e doutorado em tradução na PUC do Rio. Eu tenho sotaque carioca, mas como a Manu sabe, eu sou de Santa Catarina, mas já perdi esse sotaque faz muito tempo. Então eu fiz, minha formação foi em tradução desde o início. No meu mestrado, eu fiz já tradução, mas eu estudei a recepção da Clarice Lispector no inglês, então eu fui em todos os romances dela, os prefácios dos tradutores, pós-fácios, para entender que Clarice estava sendo construída pela tradução, né? Porque a gente sabe, quem estuda tradução, a gente sabe que a crítica se baseia nesses livros, né? Então, que Clarice é essa? E no doutorado, que foi quando eu conheci a Manu, depois conheci a Gi, eu traduzi a única peça de teatro que a Zelda Fitzgerald escreveu. Hoje o Gatsby está fazendo 100 anos, então ela esteve ali presente, a esposa do marido do cara que escreveu Gatsby, do Fitzgerald. Eu traduzi a única peça que ela escreveu. Pois é, no dia que gravamos, 10 de abril de 2025, o livro O Grande Gatsby, escrito pelo Francis Scott Fitzgerald, que inclusive é marido da Zelda, que a Marcela traduziu e pesquisou no doutorado, estava completando 100 anos desde sua primeira publicação. O livro é considerado um clássico da literatura estadunidense e já teve várias traduções publicadas no Brasil. A primeira, segundo o levantamento da tradutora Denise Botman, foi publicada apenas em 1962, com tradução do Breno Silveira. Inclusive, recomendamos o blog da Denise, o Não Gosto de Plágio, para saber mais sobre o mapeamento de traduções no Brasil. Hoje, com o texto em domínio público, podemos encontrar várias traduções em circulação, como a da Vanessa Bárbara ou do Bruno Cobalcini Matos, que foi o participante do nosso primeiro episódio. Mas vamos voltar para a formação da Marcela. Mas eu sou tradutora de profissão há pelo menos 15 anos e eu brinco, como tem aquela piada do já fiz de tudo nessa vida, eu já traduzi de tudo nessa vida. Eu já traduzi bula de remédio, site, aplicativo, jogo, manual, legenda, já fiz de tudo, continuo fazendo de tudo, gosto muito e traduzo literatura e já traduzi artigo acadêmico com a Manu, enfim, a gente acredita muito em tradução a muitas mãos, né? Então, fui indo, né? E durante a graduação e depois do doutorado, eu tive a honra de ter aula com o Paulo Henriques Brito, que é um grande tradutor, grandíssimo poeta.
E o Paulo acompanhou muito de perto a feitura da tradução da peça da Zelda no doutorado, né? Ele tinha um grupo de estudos de orientandos dele, quase todos traduzem poesia, né? Eu não era nem orientanda dele, nem traduzia poesia, mas ele gentilmente me acolheu. Muito porque, como eu estava traduzindo uma peça, eu tinha muita fala, né? Então isso é algo que ele sempre se interessou como pesquisador de tradução. E aí acabei sendo acolhida ali nos braços do grupo de estudos, então ele acompanhou muito a feitura da tradução desde o início. E ele gentilmente me recomendou para os editores da Todavia, né, assim, para alguns, assim. E aí, então, Máquina de Leite caiu no meu colo alguns bons, talvez um ano depois que essa recomendação dele aconteceu, pela qual eu sou muito grata sempre. Paulo não está aqui, mas está no Rio, ele vai sentir a minha gratidão. Vale mencionar que desde que gravamos o episódio, Paulo Henriques Brito foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras, a ABL, ocupando a cadeira da Heloísa Teixeira, que faleceu em março de 2025. E quando eu recebi esse livro para traduzir, ele ainda não tinha sido publicado nos Estados Unidos, né? A autora publicou ele nos Estados Unidos primeiro. Então eu recebi uma versão que já não era a versão final ainda, era um PDF, já estava tudo certinho, mas enquanto eu ia fazendo a tradução, tinha alguns últimos ajustes que ela foi fazendo, né? Então eu terminava e veio umas outras coisas, mudei mais umas coisinhas, eu estava nesse processo. Mas ao mesmo tempo que eu estava traduzindo, o livro já tinha tido os direitos de tradução vendidos para outros idiomas também. Então, quando saiu o original, né, a versão em inglês saiu também do alemão, que eu podia inclusive ter mandado para a Gi para tirar umas dúvidas, que eu queria saber algumas coisas que tinham acontecido. E aí depois saiu acho que do francês, logo depois saiu e depois saiu a minha, que é minha e não é, como diz a Júlia, né, é nossa, não é. Então foi isso, assim, né, cheguei nesse livro um pouco não foi eu que escolhi, não foi um projeto de paixão, mas acabou se tornando, né, durante a tradução. Mas foi um livro muito especial e assim como a Manu também, eu tinha um sonho de princesa, que era traduzir um livro com uma personagem tradutora. Porque isso é muito raro, né? Então, assim, acho que ter essa... A Manu acompanhava, mandava para ela todos os trechinhos de tradução, né? Amiga, olha, tem uma tradutora. Porque eu acho que tem uma... Tem algo, né, dela ser uma... A gente pode falar disso depois, óbvio. De ser uma personagem que é uma tradutora, enfim. Então, era algo que me interessava muito também, a forma como a tradução aparece enquanto construção literária, né? Talvez uma boa sinopse para Máquina de Leite seria dizer que o livro trata de uma tradutora que teve um bebê recentemente e está passando pelo puerpério. A narrativa não é muito linear e mistura o tempo pós-parto com a personagem ainda descobrindo que estava grávida. Dentro disso, o livro fala de linguagem, tradução e literatura. A personagem vive o que parece ser uma depressão pós-parto. A narrativa se torna então uma grande tensão entre realidade e fantasia e se cria um suspense entre a tradutora, a sua filha e o vizinho. E a autora, Silvia Molnar, apesar de não ser tradutora, está em um espaço entre línguas. Nascida na Hungria e criada na Suécia, a autora mora nos Estados Unidos, onde atua como agente literária e negocia direitos autorais de livros estrangeiros. Esse espaço entre idiomas é levado para a personagem, que por vezes menciona palavras em outras línguas como parte da sua maneira de ver o mundo. A Marcela comentou que os direitos autorais de Máquina de Leite já tinham sido comprados antes de ele ser publicado em inglês. A nossa pergunta é, como foi acompanhar o lançamento do livro nos Estados Unidos com a tradução em andamento e se isso teve alguma influência no trabalho dela? Na verdade, uma coisa que foi muito curiosa foi o título, porque o título em inglês se chama Nursery, né? The Nursery. Nursery é esse quarto das crianças, enfim, do bebê. Que é uma construção que a gente não tem, né? Assim, não é necessariamente um berçário. Na nossa construção de imaginário brasileiro, eu acho que é algo que parece uma casa de muito privilégio, né? Você ter um cantinho, um quartinho para as crianças, enfim. E eu queria saber um pouco o que ia acontecer, né? Então, como a tradução para o alemão saiu quase junto com a tradução do inglês, eu fui ver qual era o título, que eu queria entender. E a tradução do título era Milk Bar, só que era milk com a grafinha em alemão, né? O título em alemão, Milchbar, pode ser traduzido como um bar de leite. Mas esse sufixo, o bar, que está junto com o substantivo Milch, também pode ser usado como em português a gente usa o ável ou o ível, nessa ideia de ser possível fazer alguma coisa, né? Então, ler, legível, e esse bar é o que faz isso no alemão. Então, o título em alemão acaba tendo um duplo sentido bem interessante. A tradução para o alemão é de Julia Wolf e ele foi publicado pela editora Blumenbach. E aí também é justamente desse trecho que eu li, né? Porque ela fala que no inglês ela diz
que ela não é uma máquina de leite, ela é um milk bar, né? Essa estrutura, esse bar de leite que a gente não tem também aqui. Então era, assim, tava meio perdido como tradutora. E aí, enfim, conversando com a editora depois, né, na Toda Vida, depois que eu entreguei, a gente foi indo primeiro era fábrica de leite, depois a gente mudou pra máquina, porque fábrica era uma coisa muito ampla, não dava essa ideia de ser uma solidão, uma máquina era algo que... Tem trechos no livro que ela fala que amamentar, quando ela tá montando a bomba de leite, é como se ela fosse uma assassina, né? Ela tá montando uma arma. Então tinha essa coisa desse maquinário, assim, e dessas bugigangas, né, de bebê, assim, essas coisas que acontecem e tal. Mas foi muito legal, eu estava até conversando com a Manu hoje isso, que eu tive acesso à autora, né, quando eu estava traduzindo. Então, eu escrevi para ela para tirar dúvidas e para entender um pouco algumas coisas. E eu acho que ela teve uma até onde eu sei, né, uma coisa parecida com tradutoras, quase todas são mulheres, inclusive, dos outros idiomas também. Então, eu acho que ela também acompanhou muito de perto o processo da feitura das traduções para vários idiomas, né? O que é muito interessante. Acho que é muito raro também, de alguma forma, isso acontecer. Uma coisa que foi muito curiosa na mudança durante, né, dos ajustes que ela estava fazendo, é que uma das últimas mudanças que ela faz, que eu recebo, pelo menos, é uma frase que é quando ela nomeia a personagem, porque até então ela não tinha nome. Que é uma linha que me passou despercebida, assim. Eu fui, né, a gente traduz, entrega, revisa, olha, acompanha tudo. E aí, uns meses depois, eu tava no Instagram, eu tenho a autora no Instagram, e ela postou uma crítica e falou assim, nossa, que legal, era um artigo acadêmico. Esse artigo é um dos poucos que nomeia a personagem, que é a Meg. Eu fiquei, gente, ela tinha nome. Aí eu voltei, falei, cadê? Será que eu não tinha reparado? E aí tava lá a frasezinha, né, que o nome dela é Meg. Mas então é uma mudança muito significativa, né, que é uma última que ela faz, assim. E que eu acho curioso, porque pra mim fazia sentido ela não ter nome, né? A personagem não ser nomeada, assim. Mas ao mesmo tempo é uma menção que passa muito rápido, né? Então que leitoras, muita gente deve ter passado também, assim como a tradutora, no caso. Eu também passei. Um dos trechos do livro parece capturar bem algo que acontece bastante na vida de quem traduz. Abro aspas. Eu muitas vezes me aventurava pelas ruas movimentadas na esperança de que o ritmo da cidade chutasse em minha direção uma palavra ou duas, uma frase, uma ideia ou um sentimento que fossem úteis para o texto que eu estava traduzindo. Fecha aspas. E às vezes, quando estamos sentadas na frente do computador, não nos ocorre uma boa solução. Mas depois, no mercado, no banho ou em qualquer momento aleatório, a palavra vem. Perguntamos para Marcela se ela teve momentos como esse, principalmente quando estava traduzindo este livro. Teve várias vezes. Eu acho que a gente, isso é algo que eu converso muito com a Amanda, a gente fica muito obsessiva quando a gente está traduzindo, né? A coisa acompanha, assim. A Maria Cecília Brandi, que é uma tradutora que traduziu o Rajajana Tabelenda, John Dirian, traduziu outras coisas, tradutora de poesia, ela sempre fala, assim, parece que o que a gente está traduzindo começa a aparecer na vida, assim. Você está traduzindo, sei lá, um livro de esporte, aí aquilo aparece o tempo todo. Você está traduzindo um livro caso policial, aí tudo começa a ficar meio misterioso, assim, na vida. Acho que a gente fica meio, né, o tempo todo, assim, pensando nisso. E esses dias mesmo, na semana passada, eu estava lendo A Louca da Casa, da Rosa Monteiro, que foi traduzida pela que você gosta? Sei? A louca e ela fala em algum momento que uma pessoa que escreve nunca para de escrever, né? E aí, na hora que eu li isso, eu pensei, acho que uma pessoa que traduz também nunca para de traduzir, porque talvez é o mesmo processo, né? A gente está ali fazendo, eu tenho o costume de, às vezes, ler muitas traduções, quando eu tô terminando uma tradução, porque a gente às vezes pega uma expressão, alguma coisa. Mas eu tenho essa coisa de, às vezes, você tá, sei lá, você vai pagar alguma coisa e aí, de repente, o cara fala alguém do seu lado fala, me vê um suco de laranja. Você fala, me vê, óbvio, claro, me vê um suco de laranja. É isso que a gente fala. Né, aquela coisa assim, tipo, sim, não é me dá, né, ou por favor, um suco de laranja. E eu lembro que no Máquina de Leite, especificamente, eu estava traduzindo uma parte que ela está falando... quando o marido e o bebê vão sair para ir para o pediatra pela primeira vez, ela não vai, né? E ela diz que tem que amarrar e botar na bolsinha e não sei o quê, e tem a luvinha para o bebê não se arranhar, e tem um chapeuzinho, e aí ela usa uma palavra em inglês que é noggin, que é tipo uma cabecinha, um carocinho, assim, um negócio pequenininho. E aí eu tava em casa, eu falava, gente, cara, mas não é a cabeça, não sei o quê. E aí eu olhei pro meu marido e ele olhou assim, cara, coquinho, a gente fala coquinho o tempo todo. Eu falei, coquinho, claro, coquinho. E aí ficou o coquinho.
Sabe, acho que às vezes foge também, assim. Falo sempre isso, assim, a gente tem um senso comum de que quem traduz está sempre muito sozinha, né, que a gente traduz em solidão. E na verdade não, né, na verdade a gente troca o tempo todo, assim. Eu falo sempre com a Manu, eu falo com outras tradutoras, lê isso aqui, será que tá bom, o que você acha? Como é que é aquela palavra, aquela expressão, o que a gente diz? Então eu acho que tá muito mais no falado mesmo, né? A gente tá sempre um pouco pensando isso. E eu acho que tem tudo a ver com essa resposta da Marcela, essa próxima pergunta, porque quando você está traduzindo, ou quando está lendo mesmo, a gente começa a dar conta como a gente fala as coisas, né? Tipo isso, me vê um suco de laranja. Se você parar para pensar, me vê um suco de laranja, pensa traduzir isso ao pé da letra para o inglês. Tipo, você, imagina, né? Você usa um verbo específico, ver, né? Você vê o suco quando chega para você na frente, né? Exato. Então, quando você está traduzindo, ou escrevendo, ou lendo mesmo, você começa a falar, nossa, mas a gente fala isso aqui a gente fala mesmo. Eu acho que uma coisa muito comum na tradução é você ficar pensando assim, nossa, porta, que palavra esquisita. Palavra perde sentido. Essa palavra perde sentido. Fala? É assim que fala. E uma coisa que tem muito nesse livro são associações de palavras, né? As palavras, ela como tradutora, e isso é uma sacada sensacional da autora, ela vai associando palavras em outras línguas e com o inglês. Então, eu acho que isso é muito difícil de traduzir, porque você precisa dar esses starts em quem está lendo. De falar, cara, olha que sacada isso aqui, que é uma coisa que a gente vê na Anne Carson também, né, que é uma brincadeira e você fala, nossa, eu preciso que a pessoa que lê perceba essa sacada. E eu sei que, por exemplo, tem a questão da button. Button é o nome do bebê. É button, botão. Então tem vários momentos que faz referência à criança ser um botão. Que botão você aperta para parar de chorar, por exemplo, sabe? Então eu queria que você falasse, Marcela, sobre essas associações que eu sei que deram trabalho para você fazer e como que foi construir, sabe, esse projeto assim, cara, isso aqui precisa funcionar. Sim. Eu tenho uma grande preocupação como tradutora, assim, de projetos de tradução mesmo para a vida, que é criar traduções que não sejam artificiais. E aí o nível de artificialidade variam dependendo do texto, da audiência, do tipo, enfim, do nicho e tal. E aí nesse livro especificamente, quando eu estava lendo ele antes de começar a traduzir, eu sempre faço isso que possível, né? Sempre leio antes e aí eu vou anotando coisas que me parecem importantes de serem mantidas, né, na tradução. Então, nesse livro, por exemplo, eram muitas aliterações. Ela usava geralmente 2 adjetivos e os 2 começavam com a mesma letra, ou eles faziam uma rima entre os 2, né, eles tinham o mesmo som. Então, eu sabia que isso era importante, era algo que eu queria manter. Sempre que acontecia isso, eu ia tentar manter, mesmo que eu tivesse que mudar, né, o adjetivo, ou ir para um equivalente, mas talvez um equivalente não tão próximo, uma coisa um pouco mais distante. Por exemplo, o primeiro que aparece, logo nas primeiras páginas, ela diz que o dia foi long and lonely, né? Então, que ele tinha esses 2 L's. E aí eu não consegui um adjetivo, mas eu usei foi sem ninguém e sem alguma coisa, né? Eu, dupliquei o sem. Outra coisa que eu precisava manter, além disso, era... ela usa vários trechos que parecem saídos de dicionário, né? Que ela pega, assim, que tem cara de dicionário. E aí eu ia casando trechos de dicionários que eu tinha, assim, né? Um trecho de dicionário de latim, um trecho de português, um trecho de algum outro dicionário que eu vi na internet, para tentar construir uma estrutura. E isso, na verdade, foi até a presença do latim acabou ajudando na tradução, porque como a gente tem muitas raízes latinas, e aparentemente o sueco também, como eu descobri, isso aproximou em alguns lugares, né? Não sempre, mas em alguns sim. E ao mesmo tempo eu precisava uma parte, que está na página 176, por acaso consegui achar, que ela está falando quando ela ainda está grávida, e aí ela diz que o corpo está crescendo, né? E aí ela fala, eu ainda estou pensando majoritariamente em comida, o corpo manda, o corpo faz. Em sueco, crop. Não sei como é que falo, perdão, falando de sueco. E ela diz, uma bolota redonda e comprimida, um bando, um bucho, uma bolsa jugal, o papo de uma ave. E aí, esse trecho em inglês eram todos com B, delícia para tradutora, e eles eram todos coisas que eram partes de bicho, né? Que é essa coisa, tipo uma bolsa jugal, era coisas, na verdade não são partes de bicho, coisas que armazenam comida, né, para durar. Então, assim, sei lá, eu acho que só o papo da ave que ficou, ou o bucho, mas era tipo, todos esses outros eu tive que recriar
porque o mais importante para mim nesse momento era manter a imagem, né, a ideia, que era tanto a ideia estética, sonora, mas também a ideia dessa coisa que tá ali armazenando, que é o que ela tá fazendo, né, como uma mulher grávida. Então, que eu, recriei. E as piadas, né, que tem a piada do marido. O marido faz várias piadas sem graça. E ela faz, logo no início, né, que ela faz na página 20, que aí ela diz que ela escuta, né, as primeiras semanas são dureza. E aí ela fica justamente nisso que a Manu e a Liz já destacaram, que ela vai e volta, ela faz pensa linguisticamente o que é, né, o que é essa palavra, o que duro quer dizer. E aí essa também precisei dar uma mudada no que estava no inglês para ficar uma imagem pra gente, né? Então, o pau duro tava, mas não tava dessa forma. Tava de outro jeito, né? O dormir feito pedra. Então, trazer expressões da nossa língua que não são necessariamente, não seriam 100% equivalentes ao que tá no inglês, mas que eram importantes pra gente manter o fluxo da narrativa como um todo, né? E aí, jogar pra quem lê também, porque parece que quando a gente tá falando em tradução, a gente tá ali falando de coisas que você ficou muito tempo em cima de um texto, né? E lidando com aquilo, pensando, vou fazer essa matemática, mas quem lê... Normalmente a gente pensa isso, mas quem lê talvez nem vá se tocar. Mas aí quando você pega uma pessoa na internet e fala assim, nossa, esse livro é incrível. Qualquer livro, pense em todos os livros que vocês acham incríveis e são traduzidos. Gente, vocês conseguem ver a matemática que tem por trás? Dá muito trabalho para causar esse efeito, que aqui, óbvio, a gente está destrinchando para mostrar justamente toda a matemática que tem por trás, esse esqueletinho. Para vocês verem como tem um trabalho de criação, porque você precisa fazer funcionar no português brasileiro. E aí, tem uma questão na tradução, para vocês conhecerem, nos estudos da tradução tem muito essa questão de que a tradução não é uma criação. O autor, a autora, a pessoa que escreve, ela cria algo, e a pessoa que traduz, ela apenas está ali para reproduzir. E aí tem essa questão que a gente pode... existe nos estudos feministas da tradução uma metáfora que a Lori Chamberlain, que é uma teórica, enfim, nem sei se é considerada teórica, enfim, ela escreveu um ensaio muito famoso que se chama Gênero e a metafórica. Gênero e a metafórica da tradução. Parece uma coisa super complexa, assim. Não, mas ela tá falando assim, cara, olha as metáforas de tradução. Normalmente, assim, pense em coisas que vocês já ouviram. O que é traduzir? É trair. As belas e fiéis. As belas e fiéis. O que é traição? É um casamento monogâmico. Alguém está traindo outra pessoa. As belas e infiéis, que eram a forma que era traduzida na França, por exemplo, que era assim, que adianta a tradução ser linda porque ela é infiel? E quem são lindas e infiéis? As mulheres, obviamente, né? Então, ela vai brincar um pouco com isso e falar, cara, olha só como são as metáforas da tradução. A mulher não pode criar. E aí, nos estudos feministas, inclusive de escrita, a gente sempre vai ter isso, do tipo, a Helena Ferrante não é ela que escreve, é um cara, com certeza, não é uma mulher, né? Virginia vai dizer, o anônimo, quase sempre na história, era uma mulher, né? Então, a gente sempre vai ter esse tipo de metáfora. E pra gente, tradutora, traduzir livros, assim, cheios de nuances, é sempre assim do tipo, o que eu tô fazendo? Eu deveria fazer o quê? Como eu sou autorizada. E aí, até no Uber, Marcela contou uma história da própria autora, ela tirando uma dúvida, ela pode contar, o que eu deveria fazer aqui? Ela diz, não, eu confio em você. Não, imagina a autora falar isso pra você, né? Então, a minha pergunta para a Marcela é o seguinte, um livro que exige tanto da criação, exige que a Marcela, e eu sei que a Marcela é uma grande leitora de literatura, traduzida e brasileira também, como é para a tradutora sentar para traduzir um livro que fala de linguagem e que tá falando o tempo todo assim, eu mãe gestando, eu tô criando alguma coisa, porque na verdade eu sou tradutora, e dizem que eu não crio coisas, eu reproduzo. Então, ela tá brincando com a questão da maternidade, e dessa maternidade que parece um thriller, porque o tempo todo ela chega a falar coisas do tipo, vou assassinar essa criança porque ela tá me tirando do sério, mas ela tá pensando nas palavras o tempo inteiro. Então, como tradutora, eu acho que rola umas crises, né? Sim. Do tipo, cara, eu tô aqui mexendo no texto dessa pessoa, mas eu também sou tradutora como ela, né? Como foi pra você lidar com essa linguagem da tradutora? Pra que as pessoas que leem, que vão ler o livro, percebam que tem esse trabalho junto com a autora, sabe? Uma grande preocupação que eu tinha era... A gente tem algumas falas no livro, né? Elas aparecem em itálico sempre. E aí eu sempre tinha uma preocupação de criar frases que fossem muito próximas do que a gente fala. Então, eu me esforcei o máximo possível para, por exemplo, não ter que nem botar um para e nem um pra em nenhum momento, porque eu também não sabia se ia ficar o pra, enfim.
Então tinha o dá ela aqui, né? Que é um pouco essa coisa do me dá ela logo, né? Eu lembro que acho que tinha... Onde é que tava? Esse aqui, que é quando ela tá conversando com o vizinho, né? E aí ela fala, faz ela parar, faz o bebê parar, né? Tinha um pouco essa coisa de ser um discurso mais direto, de alguma forma, né? Eu não gosto dessa palavra, não é uma simplificação do discurso original, não é isso, do que tá no inglês, mas é transformar de novo, que nem me ver um suco de laranja, né? Isso, transformar para algo que seja nosso, né? E ao mesmo tempo tinha uma coisa de... Eu fui atazanar todas as minhas amigas mães para saber, assim, né, o que falar. Que nem, por exemplo, agora eu abri, por acaso, na página 71, e aí ela fala que ela tá com... A bebê deu aquele regurgito, assim, né, deu aquele vomitinho, assim. E aí eu perguntei inclusive pra Rita Cole, que é uma tradutora de japonês, ela tinha acabado de ter o segundo filho. E aí ela leu uns trechos comigo, assim, e eu falei, como é que você fala? O coisinho, ela falou, queijinho. Eu chamo de queijinho. Aí eu falei, então vai ser queijinho. Tipo assim, ficou, né? Tá aqui, saiu, passou queijinho. Lutei pelo queijinho, tive que lutar, mas ele ficou no queijinho. Mas eu tinha uma preocupação principalmente com os trechos da tradução, eu acho, né? Quando ela tá falando da tradução, ela fala, né, que como personagem que de vez em quando ela tinha vontade que ela já tinha se pegado fatiando uma frase ou outra, né? Pra às vezes fazer uma coisa menor. Ou às vezes só mudar uma palavrinha de lugar na frase para tornar a coisa um pouco mais... Que é como se fosse uma tentação de qualquer pessoa que traduz, né? Que eu acho que de fato. Mas não é... É estranho porque é isso, assim, acho que é uma tentação um pouco uma coisa meio proibida de... Sei que eu não poderia fazer tanto, mas vou fazer só um pouquinho, sabe? Só para ajudar aqui, para dar né, uma coisa. E eu acho que a ficção permite isso, assim. Talvez no texto jornalístico, por exemplo, a gente costuma se sentir um pouco mais à vontade, né? De se tiver que dar uma fatiada, cortar o período, botar um travessão, um ponto e vírgula, que no romance a gente não teria, né? No romance numa ficção, a gente tenta manter a coisa um pouco mais... Porque é um projeto estético, tem uma coisa ali. Uma coisa que que foi uma crise um pouco pra mim, assim, quando eu tava traduzindo, que eu até comentei com vocês. Como a personagem é uma tradutora, e ela é uma tradutora, e ela não nasceu nos Estados Unidos, né, na ficção, você consegue entender que ela nasceu na Suécia, então o inglês não é a primeira língua dela. Ela usa palavras que, se você vai no dicionário, podem significar várias outras coisas diferentes, não necessariamente aquilo que tá ali. Mas que talvez possa ser também, né? Ela deixa um espaço para que aquele adjetivo X possa funcionar como outras coisas. E aí eu precisava tomar uma decisão tá bom, pode ser várias coisas, mas ele precisa ser uma coisa, agora, aqui, nesse momento, né? Então, e aí uma coisa que eu fazia era, por exemplo, às vezes eu usava um adjetivo um pouco mais removido do que seria o mais imediato, né? Em vez de ser, sei lá, a primeira acepção do dicionário era quinta, né? Uma coisa que estava um pouquinho mais removida, porque parecia que era o caminho que ela está trilhando, né? E acho que porque, como fio narrativo, essa coisa de ir no passado e voltar me permite isso como tradutora, né? Como ela estava um pouco nessa dança temporal e linguística, né? Porque ela fica indo em vários idiomas, também achei que na tradução esse tipo de mecanismo funcionaria, porque seria uma forma de manter essa viagem temporal que ela faz, né? Essa viagem linguística que ela está fazendo. É muito, muito relacionado com isso que a Manu falou, da Laurie Chamberlain, das metáforas da tradução, mas indo um pouco, se afastando agora do trabalho da Marcela como tradutora e indo pra obra mesmo. Pra mim tem claramente o suspense do que ela vai fazer com essa criança. Tem claramente o suspense e esse vizinho, qual é do vizinho. Mas pra mim teve um suspense porque o marido, e ela um pouco às vezes, mas fica essa coisa do quando você vai escrever. Quando que você vai sair da reprodução, da tradução e vai escrever um livro. Tem algumas menções a isso. E pensando nessa coisa da metáfora, que a Manu já explicou, que é associar a tradução com o ato de reprodução. E ela está reproduzindo a criança. Ao mesmo tempo, como a escrita como algo diferente, algo mais glorioso e tal. Eu também estava num suspense de como a autora vai resolver isso. Como que ela vai fazer alguma coisa com esse paralelo que ela está construindo ou não. Não sei, eu acho que essa parte é muito interpretação minha, porque eu tive a sensação que não, assim, que ela deixou em aberto. Que ela deixou o incômodo, deixou o suspense aberto.
E eu queria ver como foi isso pra você, se é assim que você também vê a obra, ou se pra você se resolveu, ou como é que foi isso? Eu acho que ela resolve momentaneamente. E eu acho que isso é uma coisa muito da vida. De você, naquele momento a coisa parece que está numa resolução e talvez daqui a uma semana ela não vai estar. Né? Eu acho que o livro termina nessa pegada, assim, que ela sai de casa pela primeira vez, né? Finalmente. Ela desce, ela precisa parar um pouco na escada, né? E o marido e a bebê estão na frente e ela olha pra eles e ela fala que ela parece um vovozinho, né? O bebê parece um vovozinho no colo dele, um bebê bêbado. Muito engraçado. E aí ela olha pra eles na luz lá, que é a luz do entardecer, que ela mais gosta. E é meio que o livro pra mim termina um pouco naquele instante de respiro. De, assim, por agora tá tudo certo. Não necessariamente vai continuar, né? E eu lembro que depois que o livro foi lançado nos Estados Unidos, teve uma crítica que falou isso, mas falou de um tom que me pareceu negativo, que era assim, ao final do livro não há quase nenhuma indicação de que ela melhorou, né? Uhum. E aí eu fiquei um pouco, não sei se é uma questão de melhorar, né? Acho que não é por aí. Ela não tem que melhorar ou não melhorar, né? Mas eu acho interessante isso que você falou, que acho que é esse casamento das metáforas de tradução e original, e dela como tradutora e talvez escritora, que na página 17 isso mistura tudo, né? Porque é quando ela ainda está grávida, e ela vai almoçar com o marido, e ela está traduzindo um livro, e ela fala, descreva a tradução na qual estou trabalhando sobre uma mulher cujo marido se suicida alguns dias após o nascimento do filho. E a recapitulação que a personagem faz, como eles se conheceram, namoraram e depois casaram, faz com que você, que está lendo, comece a achar que ela levou o companheiro a se matar. É um livro bem longo demais. E aí ela fala, mas não tem grandes desafios de estilo, então vai terminar rápido. E ela tá comendo, não sei o quê. E aí o marido fala, por que esses escandinavos são tão obcecados com a morte? Esse pessoal que você traduz. Ela fala, o que você quer dizer com isso? Eu sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Tipo, aí ele diz, sempre tem alguém morrendo nos seus livros. Ele usa um último pedaço de pão pra limpar, tá comendo. E ela fala assim, não é verdade. E os livros não são meus. E aí eu lembro logo da Júlia falando sempre assim, eles são, mas eles não são, né? Tipo, eles são meus, mas não são meus. E ele fala, são sim, são seus livros. E ele diz, né, lembrando que os últimos 4 que traduziram sobre uma esposa que adoecia de câncer, um filho que sofreu uma overdose, depois tinha um com uma criança que morria, e por último uma mãe que falecia logo depois de ter dado à luz. Uma quantidade razoável de mortes dos escandinavos. Mas eu acho que tem isso, assim, ela tá... tanto da mesma forma que a vida é muito presente porque a filha acabou de nascer, a morte é uma constante do livro, né? Não só porque ela perdeu a mãe muito cedo, mas a mãe aparece, e ela é uma personagem sozinha, ela não tem família, né? O marido tem família e amigos, que são quem vai visitar, mas ela não tem. O vizinho perdeu a esposa também, né? Então a morte está talvez então maior até do que a vida nesse livro, né? E eu acho que isso talvez se conecte com a tradução e com esse... Porque ao mesmo tempo que, em teoria, a gente não sabe se ela tem um projeto de escrita. Não né? sabe. Em geral, é o marido que cutuca. É o marido que cutuca, exato. E o marido não ele é, tipo, sei lá, ele parece ser um cara da arquitetura, do design. A gente não sabe muito bem o que ele faz, né? Então ele só tem, tipo, esse projeto tá me matando, tô trabalhando demais. E ao mesmo tempo tem uma coisa interessante que muita gente que leu o livro depois de, né, conhecidos e tal, fala assim, nossa, mas esse marido também, né, imprestável. Assim, caramba, sem noção. E aí, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso tem também um reflexo. Eles moram em Nova York, né, o livro, a gente não sabe especificamente que é Nova York, mas tem pela construção do prédio, pelos degrauzinhos e tal. E aí a gente tem um pouco um retrato estadunidense, assim, não há licença paternidade, né? Ao mesmo tempo é isso, ela vai ficar sozinha com o bebê porque não há estrutura, né? Para que ela tenha algum outro tipo de auxílio, assim. Que eu acho que isso é uma forma, de novo, muito do livro não é dito, né? Não está dado. Então a gente vai costurando como leitora, né? Não, e a gente que traduz sabe, ela não está traduzindo, ela não está recebendo, exato, né? Assim, é o marido que está pagando, então... O livro tá lá na mesa, né? Ela disse que aquele livro tá ali, assim, esperando ela em algum momento que ela precisa voltar. E agora, o momento de abrir para o público. Como o assunto maternidade interessa muitas participantes, tivemos comentários pessoais contundentes que preferimos deixar entre quem participou do clube. Mas vamos para as perguntas. A primeira pergunta comentário é da Nicea Pedra, professora da UFPR e tradutora do espanhol.
Marcela, bom, em primeiro lugar, prazer, né, te conhecer pessoalmente. Falar que a tua tradução me impactou muito. Eu acho que é uma tradução muito cuidadosa, né? Então, primeiro falando dessa parte da tradução, né? Primorosa no sentido do cuidado que a gente vê que você teve com o trabalho que você fez. Obrigada. Né? A busca do universo da maternidade. Eu vi um comentário da Carol depois da leitura do livro, e quem experimentou a maternidade, eu acho que lê o livro com um olhar diferente, né? Justo. Porque vem outras coisas ali junto. Então eu li e pensava, caramba, e com todo respeito, essa menina, né, trabalhou muito na busca do teu repertório, assim, léxico mesmo, dessas questões de maternidade, assim, que me tocaram muito, para além de todo esse trabalho de tradução que as meninas já destacaram, né? Eu olhava em alguns momentos as tuas escolhas de palavras e falava, caramba, né? Tipo, genial, assim. Então, parabéns pelo teu trabalho, magnífico, assim. E eu queria falar um pouco por esse outro viés. Eu acho que é um livro que fala de morte, Marcela. E acho que é uma morte que a gente fala muito pouco. Sim, Ter um filho nos braços é a morte de uma mulher, é a despedida de um tempo. É uma mulher que tem um prazer muito grande no trabalho que ela tinha e que se vê sem poder fazer. O companheiro continua saindo da porta para fora e vivendo a vida dele, e ela ali, e a gente se despersonaliza, né? Então, o que a gente vê é uma mulher buscando desesperadamente, né? Saber quem ela é no fundo, né? Então, esses diálogos todos, essas procuras todas, então me tocou muito. Só ia comentar o que a Inês falou e obrigada, assim, de coração. Então, uma professora elogiando o trabalho, eu sempre, como boa aluna que fui, nerd, sempre fico muito feliz. Me sinto muito contemplada. Mas o que eu ia falar, eu acho que, sim, concordo, assim, acho que é muito da morte mesmo. E eu ficava pensando o quanto como é interessante o que ela faz, porque ao mesmo tempo que ela faz isso com um humor muito sombrio, né? Eu traduzia partes e eu ficava rindo às vezes, assim, aquela parte que ela fala assim, nossa, imagina, se eu matar ela agora, ninguém vai saber. E aí eu vou limpar, aquela sujeira, aquela meleca, assim, eu vou limpar. Mas aí, óbvio, meu marido vai se separar de mim, porque, né, vai ser um trauma muito grande. E aí eu vou ter que morar num lugar que não vai ficar sem janela, minha janela vai ficar sempre fechada, nunca mais vou poder ver uma criança na minha frente. Nunca mais vou poder ver um parquinho, né? Ela fica assim, vai num devaneio. E eu ficava, gente, meu Deus. Amiga, vamos respirar. Mas eu acho que, de novo, o que eu falei antes, que é que o livro ele termina nessa nota em aberto, ao mesmo tempo tem um trecho que ela deixa entrever um futuro. Que ela diz que é quando a filha já tá com a mamadeira. E que agora ela volta a ter horas para traduzir, né? Então é um pouco essa ideia de que, não, ainda, claro, né? Não voltou, não é uma questão de voltar ao que ela tinha, mas ela deixa entrever que há um futuro para ela, que é um outro, e que ela está começando a se encontrar, né? Encontrar uma paz nesse outro caminho, assim. Eu acho que isso é interessante também, né? Ela deixa a gente entrever uma possibilidade que naquele momento está dando certo, né? De novo, é uma coisa do instante, não é uma coisa que se mantém, né? Uma estabilidade. Desculpa, meninas, eu já paro. Mas é que assim, o final também é muito importante, né? Porque eu acho que é mais do que essa coisa que é algo que precisa se resolver. Eu acho que é o segundo onde a mulher diz assim, eu voltei. Sim. E tem um conto da Socorro Venegas que é lindo nesse sentido, que ela é a descrição também de uma depressão pós-parto, né? E ela é medicada, enfim, e a cena final, ela encontrando o spoiler, né? A criança já de pé com os braços abertos. Então, assim, o tempo que você demora nesse processo e quando acontece o estalo do retorno da mulher, ele é assim, indizível, inexplicável, né? O momento que vai acontecer. Então, a cena de abrir a porta e receber o ar, para mim é uma cena belíssima, né? Sim, porque assim, há a esperança de que a vida continua lá fora, né? Esse conto que a Nilceia citou está no livro A Memória Onde Ardia, da escritora mexicana Socorro Venegas, publicado em 2021 pela editora Arte e Letra, com tradução da própria Nilceia. A próxima pergunta, ainda sobre o tema da maternidade, veio da estudante de letras Ana Júlia Prado Antunes. Antes de qualquer coisa, eu quero pegar um pouco do que você falou e agradecer a Nilceia. Eu pesquiso com a Nilceia sobre maternidade e também não me identifico como uma pessoa que um dia queira ser mãe, mas eu passei a admirar muito mais a maternidade depois
de ler tantas coisas e me aprofundar no assunto. Esse livro eu comecei lendo e fiquei, meu Deus, eu preciso mostrar para as pessoas que já me contaram sobre coisas assim. Daí eu mostrei a primeira página para uma colega de trabalho, ela falou, tô arrepiada. Passei por isso, que horror. Mas é muito importante, né, que a gente saiba dessas coisas também e passe a respeitar muito mais essa força que é a maternidade, sem endeusar e embelezar tanto, porque a gente sabe que é muito difícil, mas é uma força muito grande você admitir essas coisas difíceis. Então, achei uma leitura muito importante. Muito obrigada por traduzir. E eu queria saber, como tradutora, como você enfrenta esse desafio de transformar, ou enfim, traduzir o livro com tantas coisas muito específicas de outros idiomas para a gente conseguir essa belezura e falar, nossa, português total, isso aqui é daqui. Então, eu tenho um fetiche como tradutora, que eu amo dicionários, de papel, online, qualquer um. Eu tenho dicionários de línguas que eu nem falo, assim, tô no sebo, eu vi um dicionário, achei lindo, falei, vamos, é meu. E aí, eu não sei, assim, tem uma coisa que eu acho que, eu estava até conversando com a Manu alguns dias atrás, eu acho que nem todos os tradutores e tradutoras conseguem traduzir todos os livros, né, eu acho que existem livros e livros. Enfim, eu não tenho filhos, eu não tenho vontade de ter filhos, e quando eu peguei esse livro para traduzir, quando ele chegou e eu vi que ele era esse, eu olhei pro Gabriel, meu companheiro, e falei assim, e aí, vai que esse é o livro do Ou Vai ou Racha? Vai que esse é o livro que vai mudar tudo? Obviamente não foi isso que aconteceu. Mas foi assim, sei lá, né, vamos ver, vai que. Vai que eu mudo de ideia. Mas enquanto eu estava traduzindo, eu tinha vários dicionários abertos de vários idiomas, porque como ela vai para muitos idiomas que eu não falo, eu queria entender, então eu ia pesquisando todas as palavras que aparecem em sueco, em latim, para entender o que era, e porque há uma costura entre elas, né? Elas não estão ali só para fazer som, por exemplo. E aí, às vezes, eu me sentia meio impostora mesmo. Pensei, gente, eu não falo sueco. Será que isso aqui devia... Será que eu devia catar alguém que fala sueco pra saber, tipo, né, o que faz? E aí, a gente teve uma conversa com a editora no final, do tipo, será que a gente bota notas, né, de rodapé ou notas de fim dessas partes? E aí eu lutei pra não ter, assim. Falei, não, eu acho que tem que ser estranho, né? Eu acho que parte do que ela tá passando... E aí, pra gente que tá lendo a tradução, tem que ser uma coisa distante, assim, tem que ser um idioma que a gente não conhece. Eu acho que se tiver uma nota, talvez seja muito explicativo, e eu acho que não é isso que tem que ter. Por mais que a gente não consiga falar, né, as palavras estão aqui. Mas é isso, assim, eu particularmente como tradutora, eu reviso o livro inteiro muitas vezes depois, assim, quando o tempo me permite. Porque eu acho que a gente nunca para de refinar o que tá ali. Assim, né? E aí eu digo desde da escolha de adjetivos até a ordem do verbo na frase, onde ele vai aparecer, até a vírgula, até o ponto final. Eu lia trechos em voz alta, às vezes, para saber se o ritmo... Principalmente os momentos que são mais de thriller, assim, que quando aparece aranha, essas coisas, né? Para ver se era... eu li as piadas sem graça em voz alta em casa pra ver se ficavam realmente piadas sem graça. Assim. De novo, é uma coisa obsessiva, assim, né? Porque eu acho que é isso que eu falei antes. A minha grande preocupação é sempre fazer uma coisa que seja... que o senso comum dos estudos de tradução diria, que é, né, a transparência, que é você ler e aí você está lendo realmente assim, um espelho, né? Não tem nada de estranho aqui. Mas eu acho que uma boa tradução... E existem muitas boas tradutoras aqui ao meu redor, então eu posso dizer isso lendo o trabalho delas. Você lê e você sabe que isso é uma coisa estranha, né? Linguisticamente ele é estranho, mas ele ainda faz muito sentido em português, né? Ele ainda tem carinha de Brasil, assim. E aí tem, por exemplo, a bandinha de bunda, que foi tipo, né? Fui eu que botei a bandinha de bunda ali. Porque eu queria, né, de novo, me ver um suco, assim, né? Ter uma coisa que faça, que o original entrevê essa possibilidade. Ele dá isso pra gente, né? E aí cabe a gente que tá traduzindo tomar isso e fazer. Então eu vou por esse caminho. Quem pergunta agora é a Carol Sakura, escritora e roteirista que trabalha com cinema e quadrinhos. Eu gostei muito do livro, né? Parabéns pela tradução. E eu queria falar muito, acho que da perspectiva de alguém que não é tradutora, mas que ficou muito impressionada com o trabalho de tradução e como a tradução dialogava com a maternidade. Essa amarração é muito bonita, sabe? E eu quero, assim, perguntar uma coisa, talvez seja uma coisa um pouco marginal ao livro, externa, assim, mas é de curiosidade, assim.
a gente sente muito uma verdade, né? E eu fiquei pensando quanto essa escritora traz da experiência, talvez, biográfica dela, assim. É mais uma curiosidade, eu sei que não importa, né? Claro que não importa se ela é mãe ou não, né? Mas eu gostaria de saber, assim, se tem alguma coisa disso, assim, sabe, né? De, tipo, algo dela, assim. Eu acho muito bom e muito interessante que ela faz questão de dizer que é um romance, né? Que é uma ficção, que é o romance gotejando no seio. Mas ela tem dois filhos pequenos, mas toda vez que que saíam críticas, e algumas críticas que saíram do livro em inglês, né, quando ele foi publicado, dizia que era autobiográfico. E aí ela sempre riscava assim no Instagram e falava assim, romance, isso é uma ficção. E eu acho que isso faz parte porque é um projeto estético, né, assim, ela está escrevendo. É claro que tem a experiência dela como mãe vai informar o que ela escreveu. As duas crianças dela são bem pequenininhas. Mas eu acho que ela escreveu entre os dois filhos, não tenho certeza, assim, da linha temporal do processo. Mas eu acho que é uma boa estratégia de formato de livro, dizer assim, né? Isso aqui é um romance, isso aqui é uma ficção. Não para desvalidar a identificação de quem é a mãe, eu acho que não é esse, mas para mostrar que assim, isso é passível de ser ficcionalizado de uma outra forma, né? De ser romanceado de uma outra forma. E eu acho também, aí, enfim, como crítica feminista, e eu e a Amanda, a gente tem essa conversa o tempo todo, eu acho que é sempre muito perigoso e a gente precisa ter muita cautela sempre quando a gente fala, ou quando a gente sempre pensa a autobiografia perto das mulheres, né? Assim, tipo, tentar ler algo sempre como mais puxado para o autobiográfico. Porque eu acho que, de novo, isso não é desvalidar, mas a gente tem outros caminhos de crítica, né? Porque, de novo, o que um homem escreve nunca vai ser só autobiográfico, né? A história sempre vai ser universal, né? Mas da mulher não é. E eu acho que ela brinca muito com isso, né? O que é uma experiência pessoal, o que é uma experiência coletiva, e o que é essa experiência que todas vocês passaram, né? E todas as mulheres passaram, que é coletiva e não é, né? Que é individual e não é. Assim, então, acho que ela vai brincando com esse lugar. E o fato de que, por exemplo, a única pessoa com quem ela conversa é um vizinho, um homem que também é estrangeiro, né, que também não tem o inglês como primeira língua, que não consegue se locomover direito, né, então ele carrega outros pesos, além do, né, ele carrega um peso físico, e ela carrega o peso físico que é a filha, ele carrega o tanque, né, então eu acho que ela vai construindo paralelos de diálogo que são muito interessantes, né? Porque uma hora ele fala assim, por que você não procura um grupo de mães? Eu falo, não, cara, não quero. Tipo, não quero, eu tô conversando com o vizinho, tá ótimo, né? Ele já tá bom, assim. Então, eu acho que... Mas, sim, eu fico pensando o quanto isso não é... Talvez ela ter escrito esse romance nesse momento, de ser o primeiro livro dela, né? E por que esse é o primeiro livro dela também. Eu acho que tem muitas coisas que... Claro que o pessoal sempre vai informar, mas que no final ela está construindo uma ficção, né? Assim, então acho que eu iria por aí. Uma das pesquisas da Nilceia se relaciona à literatura e maternidade, e aqui ela compartilha um pouquinho dessa pesquisa com a gente. Nas narrativas de maternidade, é muito comum, você falou que ela aparece só uma vez o nome dela, né? Uhum. Em vários textos sobre questões de maternidade, é muito comum a gente não ter uma personagem com nome e que aparece generalizada, né? Como, então, assim, para despersonificar a ideia do autobiográfico, né? Então, assim, esse não eu pode ser todas nós. Sim, né? sim. E participando mais uma vez do encontro, a escritora e tradutora Júlia Reis traz um comentário sobre tradução. Muito legal tudo, assim, tô processando ainda, porque é muita coisa, né? O livro é muita coisa, o trabalho da Marcela é muita coisa, é muito legal essa aproximação das metáforas de tradução com a maternidade, né? Porque isso é uma criação uma criação gradual de intimidade com um corpo estranho, né? Uhum. A tradução também é isso, né? Chega para você um corpo estranho, que é o texto. Você chegou na tua casa depois de um momento muito traumático, né? O parto, assim, nossa. E aí você chega em casa, no teu ambiente que está agora reformulado, com esse corpo estranho, tendo que criar intimidade com esse corpo estranho, da mesma forma na tradução, né? E eu acho muito massa que foi uma tradutora que não é mãe que traduziu esse livro. Eu acho que isso diz muito, sabe, sobre o ofício, assim. Eu acho muito legal. Eu acho que
que ainda é mais interessante do que se fosse uma mãe traduzindo. Porque se eu fosse uma mãe traduzindo, eu acho que talvez a experiência trouxesse isso, tipo, a experiência traz um estofo, traz um vocabulário, beleza. Mas é como não é uma tradutora que não é mãe traduzindo, brilha o artesanato da tradução brilha, assim, fala, olha o que é possível fazer, né? A gente ganha meu dia com a Julia. Mas eu concordo, eu acho que tem uma coisa esse livro é um livro de estranhamentos, né? Então, é o lugar do estranho. Eu ficava pensando muito isso, assim, o quanto não é só cansaço, né, que ela sente, assim. E tem aquela cena que ela só precisa ficar no chão pra ela ir no banheiro, né? E o bebê não fica no chão, assim, tipo aquela coisa, meu Deus. Ela não desgruda, né, assim, e o botão não vai descosturar. Porque não pode. Eu acho que aí entra em outro tema do livro, que é um bebê, não tem linguagem, então ele também não vai se comunicar com você. Né? Não há lugar da racionalidade nesse patamar. A gente, no fundo, já meio que conversou, mas para compartilhar a conversa, no fundo, falar sobre Button. Porque a decisão de deixar em inglês o Button e não traduzir, como é que foi o pensamento atrás disso? Sim. Na verdade, tem uma coisa mais de ordem prática, que hoje em dia quase não se traduz nome de personagem, né, em ficção, então é uma coisa já meio estabelecida. Por exemplo, né, e aí poderia criar uma inconsistência do tipo, a gente vai traduzir a Button, mas a gente vai traduzir o John, tipo, né, e aí ficar uma coisa um pouco, não sei. E aí, acho que primeiro também fazia sentido manter em inglês, porque o livro claramente é um livro que está removido, né? Que já está estrangeiro pra gente, ele já não se passa aqui, ele claramente se passa numa cidade dos Estados Unidos, né? A gente tem toda essa... Ela é uma tradutora, então fazia sentido também ter um certo nível de estrangeirismo, porque já tem outros no livro. E segundo, porque eu cheguei a pensar em formas de traduzir, botão, enfim, mesmo que fosse mais literal, mas não dava, assim, não casava no texto, sabe? A coisa não ficava legal, ficava muito artificial. E aí, ao mesmo tempo, como... não sei, é claro que button não é uma palavra distante, mas é uma palavra que o botão é sonoramente próximo, de alguma forma, né? Então, das vezes que ele aparece, né, que aparece, não dá pra descosturar esse botão de mim, né? Ela fala desabotoar. Tinha algumas 3 passagens que ficava muito explícita a conexão. Eu e depois o pessoal da preparação da edição, a gente achou que funcionava manter em inglês, né? Que daria para manter em inglês dessa forma. Há uma figura emblemática que surge durante a narrativa chamada Mifo. Eu pedi para Marcela falar um pouco mais sobre ela. Esse alter ego, que não é alter ego, que é pesadelo, né? Que é talvez a junção de todos os traumas dela em uma coisa, né? E ela nomeia essa coisa no sueco, né? Então, que é o idioma dela, né? Ela retorna pro sueco para nomear isso, que é um pouco... E a primeira vez que a Mifo aparece é um pouco o momento em que eu acho que todos os medos tomam forma mesmo, assim, né? Todos os pensamentos ruins, a ansiedade, o cansaço, os hormônios desregulados, a coisa inteira... Quando eu estava traduzindo, parecia mesmo que era como se tivesse uma sombra, assim, né? Que a coisa sai do chão e tá olhando para ela. Que é ela ao mesmo tempo, né? Eu acho que é um pouco que nem a aranha, né? Que aparece algumas vezes, assim. E é engraçado que quando ela aparece, a Mif pela primeira vez, é quase uma entradinha de dicionário, né? Tem um aposto, assim, que explica ela. Que esse não fui eu que botei, esse estava ali já. Então eu acho que... E é isso, talvez isso vai de encontro, caso com o que a Nucéia falou e com o que você falou também, que essa é a morte do livro, né? Talvez a Mifo é ela tentando... O luto dela corporificado nela mesma, né? Ela tentando entender o que é aquilo. Que é uma outra presença no livro, né? Assim, acho que até mais presente do que talvez o marido é a Mifo, né? Ou mais presente do que... Ou junto com o Peter, que é o vizinho, a Mifo tá ali, assim, né? Sim. Ela tá sempre à espreita, né? Que é a expressão que aparece. E ao mesmo tempo, talvez quando ela abre a porta no final, é quando a Mifo vai embora, né? Assim, é quando a coisa também se dissipa pelo ar. Então, eu acho que é um pouco... Não necessariamente o vilão do thriller, mas é um dos elementos de suspense, né? Assim, que você não sabe muito o que vai acontecer. E o assunto da pergunta foi complementado pela Tainá Costa, estudante de tradução. Eu queria retomar um pouco essa questão da Mifo, porque é um negócio que me interessou bastante. Eu até fui pesquisar sobre o termo, e uma das traduções possíveis para o termo é, simples, de uma maneira simples, é uma pessoa idiota. E eu acho muito interessante como a Mifo, na vida dela, surgiu ali naquele momento
do trauma de perder a mãe quando ela ainda era só uma garota no país dela, ela não era a esposa do Joe, mãe da Button, tradutora, morando nos Estados Unidos, ela era só, tipo, uma garota ali. E quando ela tá nesse momento, de novo, lidando com essa maternidade, conversa muito com o que você falou sobre a maternidade não ser só a questão de ser mãe, mas de ser filha. E nesse momento que ela tá só ela e a maternidade, eu vejo que volta muito essa questão do trauma da pessoa que ela era, porque no momento que você tá vulnerável, que ela tava vulnerável sozinha, é quando as coisas que você abandona voltam. E eu acho que é por isso que a Mifo se torna tão presente naquele momento. E por isso também que a Mifo vai embora quando ela sai da casa, é porque parece que naquele momento ela deixa de ser vulnerável. Eu acho muito interessante essa questão de como o trauma conversa nessa semana que ela passa. Sim. Eu não sei, só queria mencionar isso. Não, acho que faz total sentido o que você falou. Eu acho que, de novo, isso casa com o que elas falaram, com as nossas mães falaram. As mães da plateia. Que elas falaram que é tanto uma... Ao mesmo tempo que ela perde a mãe, é uma perda de identidade. E agora que ela se tornou mãe, ela também está perdendo uma outra identidade. Né? E ao mesmo tempo é uma perda, mas é um ganho, né? Você ganha uma alcunha de ser a filha que perdeu a mãe e depois você ganha a alcunha de ser a mãe de alguém, né? Então acho que ela está lidando com a dualidade desses papéis que são os dois que ela vai ter que ocupar, né? Tanto que ela diz que o parir fez dela uma filha, né? Também, assim, que foi quando ela mais quis a mãe dela, foi quando ela pariu. E eu acho que é isso, que é o entender a perda e esse que ganho é esse ao mesmo tempo, né? Assim, é aquele pacotinho de alegria que ela fala, né? Que pacotinho de alegria é esse, né? Que ela sonha com aquela ilha paradisíaca das mães e tal. Então eu acho que faz muito sentido isso que você falou. É meio... A Mifo aparece como uma figura de luto, de alguma forma, né? Com o trauma, com a figura da perda. É uma forma dela corporificar isso, né? Palmas pra Marcela, gente. E esse foi o segundo episódio do Clube do Livro Traduzido. Agradecemos a Marcela pela participação, ao apoio do Thiago Tizô da Arte e Letra e a todas as pessoas que participaram do evento. Acompanhe nossos encontros e leituras no Instagram. Somos o @Clube do Livro Traduzido, tudo junto. E o próximo episódio é sobre o livro Eros, o Doce Amargo, da escritora Annie Carson, traduzido pela Júlia Reis e publicado pela editora Bazar do Tempo. O Clube do Livro Traduzido é uma iniciativa das tradutoras e pesquisadoras Emanuela Siqueira e Gisele Eberspecher. A música tema do podcast é Ocean, de Tristan Bard. Roteiro de Emanuela Siqueira e Gisele Eberspecher. Edição, Gisele Eberspecher. E se você estiver lendo algum livro traduzido, não esqueça de mencionar quem traduziu. Até logo!